Olha só, gente, a gente está vivendo um desafio hoje, né? É fato que a pandemia afetou todo mundo, todos nós, em diferentes níveis, estamos todos vulneráveis, e isolados, a gente está buscando formas, né, de lidar com essa situação que é tão desafiadora. Então, tem gente que está conseguindo criar oportunidade de focar em desenvolvimento de habilidades técnicas, habilidades subjetivas, competências socioemocionais. Tem gente que está fazendo um movimento de introspecção, né? Um movimento de autoconhecimento, refletindo sobre si, refletindo sobre o seu entorno, refletindo sobre esse momento que está posto e que a gente vai superar, porque esse momento vai. E tem gente que está pensando em como que a gente pode lidar com tudo isso, como que a gente pode agir de forma coletiva para a gente conseguir construir uma nova sociedade. Então a pergunta é: qual é o mundo que a gente quer viver amanhã? E é nessa perspectiva que o Instituto IA3 quer contribuir. Por isso, vários representantes da instituição, membros do conselho, membros da diretoria, membros da equipe e os seus convidados toparam o desafio de compartilhar conteúdo que atenda a esse objetivo, mas que também esteja baseado na premissa da instituição. Aí a pergunta: qual é a premissa do Instituto IA3? Veja bem, todo ser humano é capaz de se desenvolver plenamente, desde que lhe sejam oferecidos recursos e condições favoráveis. Pessoal, muito boa noite para você que está acompanhando a gente em tempo real. Bom dia, boa tarde para você que vai assistir a essa gravação. O meu nome é Ana Lívia, eu sou educadora e também sou mobilizadora social no Instituto IA3. E a partir de agora, nós vamos fazer a nossa estreia de uma maratona de lives do Instituto IA3 com esse propósito de contribuir, baseado na premissa da instituição. A primeira live de hoje, essa live que é histórica, a gente vai falar sobre solidariedade nos dias atuais. E quem serão os protagonistas? Charles Almeida, presidente do Instituto IA3, e a sua convidada, Amanda Amorim. Boa noite, gente, tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo um ao outro bem? Sim, estou ouvindo. Boa noite. Boa noite a todos. Legal. Então, eu peço, por favor, para o Charles fazer as honras, porque a gente vai fazer diferente. A gente não vai se apresentar. Os dois são muito amigos. O Charles vai apresentar a Amanda e a Amanda vai apresentar o Charles. Vamos lá. Até que ficou mais fácil dessa forma, né? Primeiro, agradecer a todos pela participação, né? Quem me conhece mais profundamente sabe que eu sou muito tímido, praticamente quase avesso a aparições públicas, né? Faço nesse momento em benefício do Instituto, né? E falando da Amanda, né? Por que a Amanda está aqui como convidada especial para estar comigo nessa live? Nós nos conhecemos há mais ou menos 18 anos. Trabalhamos juntos, foi minha primeira estagiária, e muito do que eu sou hoje, especialmente em relação a essa questão de solidariedade, são coisas que eu aprendi também com ela, né? Quando pensamos nessa live, o conteúdo que eu gostaria de trazer, em várias situações, ela me veio à minha mente como alguém que contribuiu comigo nessa questão. Em alguns momentos eu até me emocionei, né? A Amanda é psicóloga, psicopedagoga por formação, tem 2 clínicas de atendimento, trabalha desde questões clínicas, socioemocionais, familiar, déficit de aprendizagem. Do que eu trabalhei com ela, profunda conhecedora de testes psicométricos, verdadeiramente conhece muito bem as pessoas, né, e quem eu tenho um carinho muito especial, e, enfim, acho que é isso. Muito obrigada, Charles. Eu posso dar continuidade, Ana Lívia? Será que ela está escutando a gente? Por favor, fique à vontade. Então tá bom. Tá bom? Agora você apresenta o Charles. Eu fico muito lisonjeada, também fiquei muito emocionada com a sua ligação, pelo convite, né? E, bom, o intuito aqui nesse momento é te apresentar.
O Charles também tem uma representação muito especial na minha vida, muito importante, né? Como ele disse, a gente trabalhou muito tempo juntos, né? E muito do que eu sou hoje tem a contribuição do Charles, né? Nos meus valores, nas minhas crenças. Hoje, o meu papel como psicóloga, nos meus atendimentos, eu carrego com toda a certeza esses ensinamentos, né? O Charles, ele é executivo de RH de uma multinacional, presidente do Instituto IA3, né? E pessoalmente, essa pessoa, aí eu tô falando para mim, tá, gente? Essa é a representação que tem para mim, uma pessoa maravilhosa, solidária, e no decorrer, acho que desse bate-papo, com alguns exemplos que a gente vai estar trazendo, vai ficar claro o que eu considero como uma pessoa solidária. Acho que é isso. Obrigado. Legal, Amanda, muito obrigada. Imagina. Tem um monte de gente dando boa noite para nós aqui, então boa noite para todos vocês. Só você que enxerga que eles escrevem, né? Sejam a bem-vindos. gente não consegue ver. Vocês não têm acesso ao chat, né? Então eu vou contando para vocês. Gente, muito boa noite. Sejam super bem-vindos, super bem-vindas. Lembre-se de compartilhar essa live, porque daí o nosso alcance, que é orgânico, aumenta, a gente atinge mais pessoas e esse conteúdo vai chegar a muita gente. Então, agora já fizemos as honras, todos devidamente apresentados. Eu peço que vocês se sintam assim muito à vontade para fazer os seus comentários, para vocês compartilharem alguma impressão. Fiquem à vontade que, na medida do possível, eu dou uma olhadinha aqui no chat e faço a leitura dessas mensagens aí para os nossos convidados. Bom, para começar, sem mais delongas, a gente vai falar sobre solidariedade nos dias atuais. E você sabe que quando a gente estava preparando essa live, porque essa live foi bem preparada, né? A gente fez um planejamento para estar aqui hoje. E eu estava escutando um podcast do Mário Sérgio Cortella, e depois que eu ouvi esse podcast, eu refleti sobre isso, sobre o que ele falava naquele podcast, e eu até compartilhei com o Charles. E o resultado foi um textinho que eu vou compartilhar com vocês, e vai dar a introdução para a nossa primeira pergunta. Diz o seguinte: todos nós estamos vivendo tempos difíceis, em que talvez seja preciso desenvolver a nossa capacidade de aprender a olhar o sofrimento do outro e se deixar afetar. Mas não apenas se deixar afetar, e sim, efetivamente, fazer alguma coisa para que o sofrimento alheio diminua. Tem a ver com entrar em sintonia com a dificuldade de quem está em nosso entorno e dar 2 passos. O primeiro, reconhecer que esse desconforto do outro de fato existe. O segundo, se comprometer a colaborar para que a gente juntos alivie essa dor. E 2 pontos me chamam a atenção nessa reflexão. Primeiro, a empatia. A empatia pode ser uma capacidade que a gente pode desenvolver. Ser solidário talvez seja mais que somente perceber que o outro está sofrendo, mas agir com compromisso para que a sua dor diminua. Aí eu pergunto para os nossos convidados, né? Essa foi uma reflexão que eu tive ouvindo esse podcast do Mário Sérgio Cortella, e eu queria saber se essa reflexão faz sentido para vocês, se de fato ela aproxima do conceito de solidariedade que vocês entendem. Posso começar pela Amanda? Pode sim. Eu acredito que sim, Ana Lívia, faz todo sentido, né? A solidariedade tem a ver com a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, que significa a empatia. E assumir um papel colaborativo, né? Não é só o senso de empatia, mas é de colaborar, porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo que me veio agora, né? Eu peço ajuda, e essa pessoa para quem eu estou pedindo ajuda, eu designo uma tarefa, uma atividade, mas que de repente a pessoa não queira fazer aquilo.
Isso não é ser solidário, porque é justamente o sentido colaborativo. Qualquer que seja a tarefa, se é para ajudar, eu estou sendo solidária. Eu vou aproveitar e vou emendar mais uma pergunta, então. Então, Você falou de ser colaborativo. Você acredita que a empatia e o compromisso entram nessa equação da solidariedade? sem dúvida, sem dúvida. Quer Sem fazer um dúvida complemento, Charles? Sim, sim, claro. Empatia, na verdade, voltar ao que você falou, né? Você sentir o que o outro está passando, se afetar, e o segundo passo, agir, né? Parece até a empatia ser um slogan, né? Mas eu vejo que são duas questões, né? Uma quando a gente olha na área social e na área social, você percebe isso muito fácil quando a pessoa é impactada com alguma questão da sua vida pessoal. Então, ou seja, tive um filho com câncer, não é muito incomum você ver essa pessoa se engajando em atividades sociais nesse sentido, porque ela sofreu realmente na própria pele uma situação muito parecida. O mesmo vale para outras realidades. Então, vamos pegar exemplo o Cazuza, que morreu com HIV. A mãe dele hoje tem uma instituição que trabalha com crianças com HIV. O que eu vejo como desafio na empatia, essa questão de você sentir o outro, você sentir o outro sem não necessariamente ter passado por uma situação como aquela, né? Então, realmente, você tem que se desenvolver para isso, né? Realmente se colocar no outro. Isso é um exercício diário que você tem que fazer. E porque aí vem um compromisso. Porque isso não é uma coisa que você desenvolve de um dia para o outro, né? Você precisa se colocar à disposição disso e você olhar isso em todo o contexto que você participa. E o compromisso, porque às vezes você vê uma situação difícil de alguém, aquilo te chama a atenção e você realmente se sensibiliza. Só que esse passo de agir e assumir um compromisso não é uma coisa muito fácil, né? Exige você fazer renúncias, escolhas, decisões ao longo da vida, né? Ao longo da sua vida. Então, às vezes, vem uma chama momentânea. Quero fazer alguma coisa. E aí, no dia seguinte, ela se apaga. As pessoas imaginam que isso é uma coisa assim que para algumas pessoas acontecem naturalmente, que você desenvolve isso assim com um passo de mágica, e não é. É realmente um compromisso que você assume, de olhar para aquilo continuamente e fazer alguma coisa por aquilo, né? Talvez... Desculpa. Não, pode falar. É que eu fico pensando assim, Charles, talvez o primeiro exercício é sentir como que a gente, de fato, enxerga a solidariedade. Quando a gente é solidário, a gente está fazendo isso por obrigação, a gente está fazendo isso porque a gente está sentindo pena ou por compaixão. Porque às vezes a gente aprende até por obrigação, porque de repente um mentor ou um líder religioso recomendou que você seja solidário, e você vai lá e faz, mas não tem sentimento. E aí, quando eu enxergo a solidariedade talvez como pena, tem muito a ver com essa reflexão, né? Porque é como se fosse assim, eu entendo assim, eu reconheço que o outro está sofrendo, eu fico aflita com isso e sinto tristeza. Mas a compaixão parece que pede, é um desejo a mais, que além de eu sentir tristeza e me sentir aflita, eu preciso fazer alguma coisa para aliviar a dor do outro. Então, acho que nesse nível, né, o exercício talvez precise ser assim. Vocês concordam com isso? Concordo plenamente. Inclusive, quando você fala dessa questão de por que a gente faz a solidariedade, sem dúvida que cada pessoa no seu estágio de desenvolvimento vai fazer por algum motivo. Talvez alguns seja realmente porque estou querendo fazer isso porque de alguma forma quero atenuar uma dor minha, né? Então, alguns até para não se sentir culpado, né? Então a gente vê a dor do outro e se vê numa situação tão privilegiada que a gente fala, você precisa fazer alguma coisa, e de alguma forma, inconscientemente, é uma forma de você trabalhar suas próprias questões. Mas eu acho que a solidariedade genuína é essa que você acabou de falar. Sim. Que é essa compaixão. Mas não no sentido de você diminuir o outro, né? Então, sim, quando você tem pena, quando você tem esse olhar, ele é uma questão assim mais de subjugação, né? Eu vejo de uma outra forma, que é uma forma de você facilitar o caminho do outro, né? E Charles, só complementando, o quanto talvez existe uma forma distorcida, né, da palavra solidariedade, porque quantas vezes eu já não vi pessoas fazendo algo, mas esperando automaticamente
alguma coisa em troca. Alguma coisa em troca, seja um reconhecimento, ou nessa expectativa. Então, quando a gente já vai com essa expectativa, não é essa essência, né, da palavra solidariedade, essa coisa genuína, como você trouxe, né? Sim. E eu lembro, Amanda, que quando a gente conversava nos bastidores sobre solidariedade, a gente falava um pouco sobre como a gente pode ressignificar a solidariedade, né? Sim. E a gente trouxe até o processo da escuta empática, né? Quando a gente, de fato, escuta o outro de forma empática, a gente também está sendo solidário, né? Exato, porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. O que eu percebo muito, principalmente nos dias atuais antes quarentena, né? Que o dia atual agora é com a quarentena, mas antes quarentena, a gente fica no piloto automático. Então, o quanto eu escutar é diferente do ouvir. O ouvir, o som chega, mas eu não estou percebendo essa pessoa que está falando. Eu não estou sentindo essa pessoa que está falando, né? Então, muitas vezes a gente ouve, mas não escuta. Não tem essa compreensão empática. Inclusive, o pessoal está interagindo aqui no chat e a Maria José diz o seguinte... Se tiver perguntas, pode fazer, a gente adora. A Maria José está dizendo o seguinte, solidariedade também é doação. Sim. Sim. Não é verdade? De todas as formas, né? De todas as formas, né? Existem várias formas de doação. E aí eu já emendo uma outra questão, né? Porque eu fico pensando assim, às vezes a gente conhece algumas pessoas que elas são essencialmente solidárias. Sabe aquelas pessoas que a gente pensa assim, nossa, são anjos na nossa vida. O pessoal pode até comentar, você já conheceu um anjo na sua vida? Sabe aquela pessoa que estendeu a mão, que foi essencialmente solidária? Também, com certeza. Nossa, vários anjos, viu, Amanda? E aí o Charles é um desses. O Charles é um desses. Charles foi anjo para várias pessoas. Quem me conhece de forma mais íntima, né, no aspecto pessoal, conhece, já ouviu falar do Charles, se não conhece pessoalmente, mas já ouviu porque ele tem esse simbólico muito forte na minha vida, sem dúvida alguma. E olha só como que está fluindo aqui essa nossa conversa, que o Guilherme Donegatti, que é coordenador de projetos da instituição, ele fez uma pergunta super pertinente, que é justamente o que eu ia falar para vocês agora. Então eu vou emendar a pergunta do Guilherme com a pergunta que eu ia fazer. Ele pergunta assim, vocês acham que a solidariedade seria algo despertado pelo olhar das experiências de outros ou algo pessoal? Como uma prática do voluntariado? E aí eu ia perguntar isso mesmo, né? Da pergunta dele, porque eu fiquei pensando nisso. Tem gente que parece anjo na nossa vida. Solidariedade, eu vou direcionar para Amanda, depois o Charles complementa. Amanda, solidariedade é uma habilidade, é um traço, é uma característica, é uma decisão, é o resultado de influências que a gente viveu na nossa vida. O que é ser solidário? Ser solidário, como que a gente pode definir isso? Se é que a gente pode definir. Eu vou pegar o gancho dessa palavra que eu adoro, que é o despertar. Eu adoro essa palavra, porque é justamente a partir desse despertar que vem a condição de se desenvolver, de treinar a solidariedade. Mas precisa haver esse despertar. E aí pode ser de várias formas. Através de um anjo, de uma pessoa que te ajudou e te despertou, através de um trabalho voluntário. Existem várias formas de você poder despertar isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, a pergunta do Guilherme, né? Do Guilherme, isso. É algo que é possível, sim, ser desenvolvido. Não é uma característica de personalidade, digamos, porque a gente, por exemplo, não tem nenhum teste que a gente possa aplicar e falar, essa pessoa aqui é solidária, essa não é, não existe. É uma habilidade que pode ser desenvolvida para qualquer pessoa que queira desenvolver isso.
Charles, aí eu pergunto para você, a gente consegue incentivar a solidariedade? Você quer falar um pouquinho dessa história? Porque o Charles tem uma história bem interessante, né? Sobre como que o Charles se tornou... Será que o Charles se tornou solidário? O que aconteceu na vida do Charles que ele decidiu fazer trabalho social? Se quiser contar um pouco da sua vida, Charles, acho que é um bom exemplo. Sim. É uma excelente pergunta, na verdade. Eu não tenho aqui uma percepção, uma visão científica de se isso é um traço, se isso é uma personalidade, como isso surge, né? Eu posso falar da minha experiência. E eu entendo que algumas pessoas já nascem mais suscetíveis para algumas coisas. Ou uma disposição, uma disponibilidade a mais. É isso mesmo. Eu vejo algumas crianças que você fala, nossa, elas se portam de uma maneira empática com os amiguinhos, ela tem uma visão crítica da sociedade, de quem tem alguma coisa a mais que o outro. Eu vejo assim, na minha própria família, com meus sobrinhos. E aí, eu fui fazer essa reflexão, na verdade, há um tempo atrás, né? Quando eu trabalhei com a Amanda, eu estava, acho que no auge dessas questões de estar fazendo trabalho voluntário e associando algumas instituições, e um dia a Amanda me perguntou, eu acho que era um dia do meu aniversário, eu ia sair mais cedo, aí tinha alguma coisa que a gente estava desenvolvendo, e ela falou assim, eu fico me perguntando, eu entendo até que foi um olhar mais de uma psicóloga, de tentando ver se tinha uma coisa que devia ser trabalhado, devia talvez eu olhar um pouco mais para mim mesmo, né? Ela me perguntou, por que você é tão envolvido com causas sociais? De onde surgiu essa sua disponibilidade? E aí a gente tinha um tom muito próximo, muito humorado, eu falei, acho que eu nasci assim mesmo, né? Um ser humano bom, que pensa no próximo, né? E a gente deu risada e eu fui para casa. E essa pergunta ficou na minha cabeça. E aí eu fui tentando refletir, meu Deus, por que será realmente que eu gosto de ajudar as pessoas? Porque eu me envolvo com isso, porque isso é importante para mim. E aí, nessa reflexão, ao ir para casa, eu me lembrei. Minha mãe é uma diarista, trabalhava 6 dias por semana, e era legionária de Maria. Meu pai era muito ciumento, então ela só podia fazer alguma coisa fora de casa se algum dos filhos fossem com ela. Eu, como era o mais novo, não tinha opção de escolha, era o que realmente tinha que ir. Apesar de não ser exatamente um peso para mim, não era uma atividade para uma criança, né? Acompanhar a mãe à noite em instituição religiosa. Então, na verdade, eles tinham 3 encontros semanais. Eles se encontravam, debatiam temas, e 2 dias eram de atividades. Oração na casa de alguém, ajudar um cego, um idoso. E aí eu passei até quase minha adolescência, até começar a trabalhar, acompanhando minha mãe nessas situações. E depois isso se adormeceu. Ele voltou à tona quando eu conheci um grupo de pessoas, de jovens, que faziam um trabalho de entregar sopa para as pessoas que dormem na rua. E assim, mas só de eu ver eles, porque na verdade eu nem sabia o que era, eu fui perguntar e me interessei, já me engajei no trabalho deles. Então, o que eu percebo que essa chama que talvez eu tenha dentro de mim, seja com certeza ter vivenciado com a minha mãe, as situações onde eu vi ela ajudando as pessoas. Né? Mesmo sendo uma pessoa muito simples, pouca formação escolar, em várias situações eu vejo minha mãe com essa questão solidária. Eu até brinco com alguns amigos mais próximos, minha mãe é aquela amiga que todo mundo gostaria de ter. Que quando você conta um problema para ela realmente se envolve, ela te acompanha, ela te liga todos os dias, ela chora com você. E em outras situações, até pessoais, a gente às vezes conta um problema para alguém e você vê que a pessoa não está muito afim de te ouvir, ela não está muito afim de gastar o tempo dela com aquela sua história sofrida. E até, às vezes, a resposta que ela vai te dar não tem nem muita coerência, né? Eu já vi, por exemplo, assim, a pessoa perdeu o emprego, está sofrendo, tem 5 filhos. A pessoa fala assim, mas olha que bom, você tem uma reserva financeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A reserva financeira vai ajudar ele, claro, a passar por isso muito difícil, mas o sofrimento de perder o emprego, existe outras questões por detrás. Né? Talvez precisa ter ouvido um pouco mais para entender esse sentimento, para daí você poder dar uma reflexão, né? Então, sim, eu percebo que são questões que você pode trazer isso naturalmente, e sim, você pode desenvolver. E eu ainda acredito que talvez na fase da infância, e aí o compromisso que eu acho que são com os pais, eu acho que é muito mais fácil a criança estar suscetível a essas experiências e essas percepções em relação ao outro, né? Uhum. Então, eu conheço várias pessoas que fazem um trabalho protagonista na sociedade, de coisas assim realmente significantes, e a história delas é muito parecida com a minha. Em determinado grau, foi a mãe, foi a família que ela conseguiu vivenciar isso, e isso foi se aflorando e foi se desenvolvendo com outras experiências da vida. Inclusive, a nossa premissa né, você pode se desenvolver plenamente desde que sejam oferecidos os recursos e as condições favoráveis.
Então, no meu caso, eu entendo que houve, sim, uma favorabilidade, porque eu pude perceber isso dentro de casa. E aí eu acho que responde a pergunta da Janaína Calil, que ela diz o seguinte, ela pergunta, solidariedade pode ser um dom? Pode ser uma habilidade também, a boa notícia é que pode ser uma habilidade, é isso, né, Amanda? Sim, sim, sem dúvida. Porque quando eu fico pensando que quando a gente fala de dom, dá a impressão, e a minha percepção, tá? De que só algumas pessoas podem, né? E não, qualquer pessoa que queira pode desenvolver essa habilidade. E como que a gente pode incentivar a solidariedade? Eu, como mãe de um pré-adolescente de 11 anos, eu acredito que pelo exemplo. Sim. Né? Acho que quando eu acho que o exemplo, a criança, eu tô falando da criança, mas não necessariamente a criança, né? Acho que qualquer pessoa, ela se que eu acho que pelo começa exemplo. por aí, né? Desde da infância, né? E será que a gente consegue categorizar a solidariedade? Sabe? A gente consegue pensar em tipos de solidariedade ou várias formas de praticar solidariedade? Vocês conseguem categorizar isso sim. e dar exemplos? Eu acho que tem várias formas, sim, né, Charles? Tem várias formas de a gente ser solidário, né? Sim. Eu acho que a essência é a mesma, né? Então, essa sensibilidade, esse sentir o outro, se conectar com o outro, ela vai estar em todos os contextos. A forma como você vai expressar, assim, ela pode modificar. É só o jeito, né, diferente, né, de se expressar isso, né? E os contextos, porque, na verdade, a gente imagina a coisa solidária, como a beneficiária falou que é um dom. Na verdade, às vezes, a gente só pensa em coisas muito grandes, né? Então, trabalhos grandiosos de ajuda ao próximo, né? Então, situações como essa da pandemia, e eu vejo a solidariedade de uma coisa muito mais simples, dentro de casa. Então, respondendo a sua pergunta anterior, se é pelo exemplo, imagina que você tem um trabalho, você atua no IA3, é mobilizadora de recursos, é educadora, e você tem um olhar sensível na instituição. Se esse olhar sensível seu não for para sua casa, com seu filho, que são contextos diferentes, e às vezes acontece isso, você não tem um tempo para ele, você não tem um tempo para ouvir o que ele está passando na escola, quais são as dores daquela criança, como é que ele vai conseguir perceber o seu exemplo? Né? Ele tem que partir de casa. Então, sim, acho que você pode fazer em vários contextos, e o que você vai exemplificar são coisas, alguns até simples. Então, na família, quem não tem um familiar mais difícil de lidar? Sim. E a gente vai lá e não tem a sensibilidade de falar assim, puxa vida, por que não posso eu mesmo me retrair e compreender melhor? Ser mais paciente. Exatamente, e facilitar o relacionamento no lar. Né? No trabalho, não vai querer ser você aquela pessoa mais difícil, né? Que quer ser a prioridade em tudo, que quando vai fazer um trabalho em grupo, que a sua opinião prevaleça sobre as demais, que você não quer trabalhar com qualquer pessoa, você julga as pessoas, né? Você faz distinção das pessoas. Então, eu entendo que sim. Eu acho que o exemplo é o que tem a maior facilidade de fazer outras pessoas, especialmente aqueles que estão no seu convívio, que são seus familiares, seus filhos, seus amigos, a poderem, de alguma forma, entender e exercitar. E só pedindo um parênteses, né? Porque, apesar de eu comentar da minha reflexão, da minha experiência com a minha mãe, por que eu lembrei muito da Amanda, né? Tem várias situações que eu aprendi com ela, né? Quando minha avó faleceu, minha avó era uma pessoa muito importante na minha vida, né? E foi uma morte, infelizmente, muito dolorida. E eu mesmo, às vezes, não sei como agir num momento como esse, né? Às vezes a gente faz aquelas perguntas, até às vezes um pouco talvez, assim, sem muita percepção, né? Do piloto automático. Isso, como você está? Claro que a pessoa não está bem, né? E que a gente, às vezes, não consegue pensar uma outra forma de perguntar. Então, minha avó faleceu, eu tive que ir para o trabalho no dia seguinte, porque não tinha outra alternativa, eu estava realmente muito abalado, emocionalmente. E aí eu cheguei no trabalho, várias pessoas me perguntavam, como que foi, o que aconteceu, eu queria detalhes práticos da situação. Quando eu entrei na minha sala, a Amanda olhou para mim, levantou e me deu um abraço. Ela não me fez nenhuma pergunta. Eu nunca esqueci desse momento, porque naquela hora foi a que eu mais precisava. Eu não tinha nem vontade de falar, né? Mas aquele abraço, aquele acolhimento, ela olhou nos meus olhos e eu senti que ela estava sentindo que eu estava sofrendo, que estava dolorido em mim, né? Então, esse exemplo me marcou.
e sem dúvida veio para o meu repertório. Deixa Né? eu E a solidariedade, inclusive, vamos continuar enquanto ela está adentrando, é até uma forma de você agradecer agradecer, né? Então, quando você falou no começo da live sobre essa questão de quando você faz a solidariedade, você espera uma recompensa, né? Isso, Sim. de alguma forma, ele acaba te prejudicando nessa decisão de se solidarizar, né? Porque as expectativas podem não ser exatamente, às vezes, correspondidas, né? Sim. E eu entendo que gratidão também faz parte de solidariedade, né? Então, e é algo tão difícil, né, de a gente exercitar isso, né, a gratidão, né? né? Eu vejo isso em consultório. Muito. Então, trazer esse exemplo é uma forma de agradecer a você, né, por esse momento e tantos outros que você foi solidária comigo, né, de maneira Obrigada. muito profunda. É interessante tudo isso porque muitas vezes eu não tenho a dimensão, né, de algumas atitudes do que aquilo representou, né? E esse é o caso. Eu nunca imaginava que esse abraço tinha essa representação tão importante para você. E acho que esse é o diferencial. Geralmente a gente não vai saber. Eu tive também outras situações que me trouxeram de coisas que eu fiz e que para mim foi uma coisa muito natural, né? E aquilo tinha tocado a pessoa, né? Então acho que esse desenvolver é isso que vai acontecer com mais frequência, inclusive, né? Sim. Ela voltou. Voltei, eu estava totalmente entretida na conversa e a bateria descarregou do nada. Desculpas, mas estou de volta. Aí a gente continua aqui falando, Sim. E não sei que parte que as pessoas, se elas estão assistindo, se elas estão ouvindo, enfim. Vocês conseguiram concluir o pensamento de vocês? Eu posso dar uma olhadinha no site, que o pessoal, no site não, no chat, que o pessoal está interagindo. A minha filha falou, não, mãe, pode continuar que está acontecendo a live. Que bom. Muito obrigada, filha, por você ter me avisado, tá? E eu fico muito feliz de saber que você está me assistindo, depois a gente conversa sobre isso. Olha só, gente, quando a gente falou se solidariedade era dom, era habilidade e tudo mais, a Janaína levantou a bola, né, Janaína? E aí depois ela ainda escreveu, acho que a habilidade é correto mesmo, obrigada, agradeceu aqui, tá? A Rose, que é membro, que já foi colaboradora no Instituto IA3, né? Inclusive vai estar numa live aqui com a gente, ela disse assim, sim, aprender a ser solidária, aprendi muito no Instituto IA3. Obrigada, Rose. De novo, o Guilherme aqui fazendo uma pergunta bastante pertinente, ele diz o seguinte, e quem não tem exemplo? Como que a gente desenvolve a solidariedade se eu não tenho exemplo dentro de casa? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, exatamente. Acho que aí é a partir de uma escolha mesmo, né? Que você tem que fazer ao longo da sua vida, né? Você não tem dentro de casa, mas em algum momento à sua volta tem alguma coisa acontecendo, né? São experiências, né, que a gente vai tendo na vida, né, do decorrer da vida, e muitas vezes aparecem esses anjos, né? Não precisa necessariamente ser alguém da família, né, Charles? Exatamente. Eu entendo que sim, seria muito mais fácil, né? Você está mais predisposto, né? Mas em todas as mídias você vê situações te convidando para ajudar o próximo. Se você está na sua comunidade, na sua rua, se você olhar com sensibilidade, você vai perceber situações que clamam por atuação humana, de intervenção, de ajudar o próximo. Então, sim, é só você olhar à sua volta. Tem inúmeras situações que você pode se sensibilizar e começar a agir nesse sentido. A única preocupação é o comprometimento, né? Porque, na verdade, o despertar até pode surgir, né? Mas para você realmente fazer uma melhora em alguma coisa, precisa de um compromisso, precisa de uma coisa um pouquinho mais longe, né? E aí se engajando em alguma atividade, alguns podem ser na igreja, né? Todo mundo, a maioria tem um credo religioso. Na igreja, tenho certeza que há 1000 opções para as pessoas se engajarem em coisas voluntárias, né? E aí, quando você começa a fazer parte, você começa a se desenvolver e criar um relacionamento com pessoas que vai te fortalecer nesse seu objetivo, de se tornar um ser humano melhor. Né? Sabe o que eu fiquei pensando, Charles, você falando isso? Que essa questão do comprometimento talvez tenha muito o fato, tem a ver com o amor, né? Quantas vezes
não possa acontecer de eu doar alguma coisa para alguém rasgado, quebrado, né? E às vezes não parar para pensar o que eu estou doando para o outro. Por que tem que ser o estragado, o rasgado, né? Então, essa capacidade é empatia, né? Amar ao próximo. Eu gostaria de receber uma coisa assim, então o que eu estou doando para o outro? Não tem problema dar uma coisa usada, essa não é a questão, mas é como, será que vale a pena eu costurar esse buraquinho que está aqui nessa roupa e aí eu dou para a pessoa? Né? Muitas vezes a gente pode não se preocupar com isso. Então, também tem a ver com uma questão de amar, né? Sem dúvida. Não sei, me veio agora isso, você contando, fazer esse link. Não, sem dúvida, acho que solidariedade é um ato de amor, né? Sim. E eu tinha uma fala anteriormente que o IA13 é um ato de amor em atividade, porque quando ele se criou, alguém pensou nele, né? Então a nossa fundadora pensou, ela viu uma necessidade, tem inclusive um diagnóstico sobre, porque o trabalho começou, identificou-se como eram as vulnerabilidades do local, e aí se constituiu a IA3, né? E aí se engajou outras pessoas, né? Quando a gente fala do compromisso, sem dúvida que o IA3 hoje está muito longe daquilo que a gente gostaria que fosse, porque a gente tem esse amor, ele é muito maior, né? A gente quer abraçar mais pessoas, né? Mas chegar até aqui foi pelo compromisso de várias pessoas. Então, você acabou de comentar sobre a Rose. A Rose é uma das pessoas que, junto com a Edna, fundou o IA3. Ela foi uma das primeiras conselheiras. Foi nossa facilitadora, e hoje ela é um membro do conselho, né? Então, chegar até aqui foi porque muitas pessoas se dedicaram a assumir isso como compromisso de vida, né? Então, aqui até hoje. Alguns tiveram que buscar outros caminhos, mas deixaram a sua contribuição. E, sem dúvida, acho que qualquer atitude como essa, como a Amanda bem falou, está relacionada com o amor, né? Com esse sentimento profundo pelo outro, né? Só para fechar essa... Desculpa, pode falar, Charles. Não, pode falar. Tá. Só para fechar a pergunta sobre... se a gente não tem exemplo em casa, como é que a gente... a gente conseguiu fechar. Isso. Não, só para fechar. O Fernando está perguntando para você, Amanda. Quais são as barreiras, obstáculos ou limitadores para o desenvolvimento dessa habilidade, da solidariedade, se a gente não tem incentivo familiar? Quais são as barreiras? Ele quer saber isso. Os obstáculos, o que limita. Você entendeu a pergunta? Não, lê de novo para mim. Fala de novo porque cortou a sua voz, desculpa. Quais são as barreiras? Como? Quando você se Ele pergunta assim. Se eu não tenho incentivo familiar, Amanda, quais são as barreiras que impedem eu desenvolver essa habilidade da solidariedade? Então, eu não sei, na verdade, se são barreiras. Como o Charles colocou, talvez seja um pouco mais difícil, sim, mas eu não vejo como barreiras. Eu entendo muito que no decorrer da nossa vida, as experiências, até fora do núcleo familiar, então, quando eu falo núcleo familiar, eu estou falando pai, mãe, aqueles mais próximos. Mas a gente tem um tio, a gente tem um primo, e aí isso vai se estendendo, né? No mercado de trabalho, a gente poder encontrar pessoas que despertem isso, e que através de uma atitude, de um ato, possa fazer com que a gente queira desenvolver isso, né? Então, eu não sei se seriam barreiras, talvez obstáculos, né? Sim, ele falou se torna obstáculos. Um pouco mais difícil, mas ainda assim existe com toda certeza a possibilidade de se desenvolver essa solidariedade. E se a gente continuar no exemplo, mesmo que a gente não encontre exemplo no nosso núcleo familiar, muito provavelmente nas nossas experiências dentro do trabalho, em outros espaços, né? Em outros espaços. Porque a gente está o tempo todo, né, recebendo estímulos, né? Sim. É assim que funciona, né? O desenvolvimento, a aprendizagem, a gente está o tempo todo recebendo estímulos, né? E aí, agora eu quero ir para o outro lado. Acho que o Charles quer complementar. Eu entendo que sim, realmente
da mesma forma que a gente fala dos bons exemplos, existem também aqueles exemplos ao contrário, né? Então, eu imagino que se você vem de uma formação familiar ou de um contexto social, onde você vivencia mais o egoísmo, né, o olhar para si mesmo, as suas necessidades, eu acho que isso talvez seja alguns obstáculos. Porque para você partir desse princípio, né, que não é do zero, né? Então, ou seja, eu já sou egoísta, eu já penso em mim mesmo, já tenho alguma natureza, uma disposição para esse outro lado, né? Não sei se a gente diria que é o lado da sombra, não sei exatamente como é que a gente poderia dizer isso aí, mas um lado ainda desenvolvido, muito voltado para si mesmo, né? Eu acho que você tem um caminho mais longo para percorrer. Sim. Porque você, para você despertar essa pessoa, vai ser um pouco mais difícil. É mais difícil, mas é verdade, isso é verdade. O que eu quero deixar claro, assim, é sempre a importância de a gente ter a clareza. Talvez eu esteja sendo otimista, mas de dizer, é possível. Não, sim, Amanda. Eu acredito que, né? Essa é a... Não, sim, Amanda, eu não tô. Não, é só para deixar claro para todo mundo, né? Isso, porque eu tenho um exemplo. É possível. Eu tenho um exemplo pessoal, né? Sim. Tenho pessoas próximas a mim que questionavam, porque eu não tenho disponibilidade de tempo para os amigos, às vezes. Assim, eu sou um amigo presente para as coisas importantes. Festas, jantares, outras coisas, depende de quando. Tem que ter planejamento. Então, alguns reclamam isso, né? Reclamam a ausência nessas horas. Então, às vezes, até tinha uma certa indisposição com esse meu vínculo social. À medida do convívio, eu vejo que eles repensaram. Então, tem um amigo muito próximo, inclusive, que está agora fazendo pizza e vende no condomínio, e o dinheiro que ele arrecada, ele doa para as pessoas. Com cestas básicas e tal, e tudo mais. Então, eu vejo que, sim, alguns têm um momento diferente para poder trazer isso, essa percepção. Depende muito das condições favoráveis, né? Mas sempre é possível você desenvolver. É uma questão de você estar disponível, né? Se colocar disponível. E se reconhecer, né? Quando a gente fala de solidariedade, a gente fala de autoconhecimento. Você não tem como dar nada para o outro se você não souber quem você é, qual é a sua essência. Então, eu tenho condições de me reconhecer. Eu sou mais egoísta, eu penso um pouco mais em mim mesmo. E aí, partindo desse princípio, você vai conseguir fazer coisas para se desenvolver e caminhar para o outro lado, de olhar para o outro, né? Isso, inclusive, é um caminho, né? É um caminho. São etapas, né? Porque ninguém chega, por exemplo, num processo psicoterapêutico já reconhecendo, nossa, eu sou egoísta, viu? A gente tem que criar todo o processo, né? De, com cuidado, dizer, olha, será que isso aqui que você está apresentando de comportamento não se chama egoísmo? Assim? Não. De leve, né? Assim. Então, assim... Cuidado. Então, usando essa metáfora da jornada, né, do caminho, do processo, a gente estava numa ponta falando de como a gente pode incentivar a solidariedade, despertar isso nas pessoas, desenvolver essa habilidade, né? E aí, então, vamos pensar lá na frente, lá no caminho mais adiante, para quem já realmente tem esse hábito bem assimilado, sabe? Essa habilidade mais desenvolvida. Vamos olhar para essas pessoas. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, acho que posso direcionar para o Charles, com base na tua experiência, Charles, quais são os benefícios que a gente obtém sendo solidário? Alguma habilidade, além da própria solidariedade, né, que você tenha desenvolvido, algum limite que você tenha superado, que o fato de você praticar solidariedade em diferentes espaços proporcionado para a tua vida? Eu acho muitas habilidades, né? Uma que eu gosto muito vou falar da minha experiência, né? Então, coisas que eu desenvolvi por exercício da solidariedade. Então, disciplina. Eu não sou mais disciplinado, mas tenho uma certa disciplina na minha vida. Resiliência, né? Quando você se envolve com o sofrimento do outro, você vai ganhando, eu digo que é um casco, né? Que não é uma insensibilidade, mas são recursos, ferramentas que você vai utilizando e saber controlar diante de situações muito difíceis. Porque quando você vive as questões sociais, nem tudo acontece como a gente planeja, né? E você lida com o sofrimento quase que diariamente. Tem muitas coisas boas, muitas conquistas, mas você lida muito com o sofrimento alheio.
Então, você precisa de resistência, você precisa de muito recurso emocional. Então, naturalmente, isso na minha vida veio, assim, muito a contribuir. Quando eu digo resiliência, é naquelas situações que você está em verdadeiro desespero. Quem já não passou na sua vida, na sua trajetória, situações de realmente desespero. E, às vezes, a resiliência é só mesmo esperar um pouquinho a mais para tomar uma decisão que você não venha se arrepender. Na minha vida tem várias situações que eu queria tomar uma decisão e, graças a Deus, eu esperei um segundo passo. Algumas decisões iriam impactar na vida de muitas pessoas. Então, isso me fez repensar, gastar mais um tempo para tomar uma decisão. E as coisas se resolverem 2 semanas depois. Então, tudo isso eu adquiri com o trabalho, essa questão de exercer atividades em trabalhos sociais. Uma funcionária minha, que não é a Amanda, um dia a gente estava conversando, e ela falou assim, eu vejo que você dedica tempo a me ensinar, mas eu queria mais recursos que eu vejo que você tem. E citou alguns exemplos de situações, entrevistas, eu vejo que você tem um olhar sensível, você vê coisas que a pessoa não falou, e tudo mais. Eu falei, olha, realmente tem coisas que são técnicas, né? A gente aprendeu aqui no trabalho. Tem coisas que eu entendo que deve ser do meu repertório, que eu vivo fora do meu trabalho. Eu lido com muitas pessoas, né? Isso surgiu, na verdade, por um exemplo que eu posso falar. Eu tive uma entrevista com um profissional indicado por um vereador, queria muito que desse um emprego para o filho dele, e a gente não trabalha com essa questão de indicação, né? E aí, na hora de fazer a entrevista, eu falei para o gestor, falei, olha, esse rapaz tem problema com álcool ou com drogas. Acho que vale a pena investigar. Dá entrevista. E aí, o pai veio me questionar por que eu não contratei ele, e aí eu acabei excedendo até na fala, falei, olha, eu não tenho perfil, não tenho perfil. Ele insistiu muito, eu falei, olha, o senhor me desculpa, por acaso o seu filho está com algum problema com álcool? Ele falou, exatamente isso. E é por isso que eu preciso que você me ajude, que você dê um emprego para ele. Eu falei, então, eu adoraria dar um emprego para ele, mas aqui eu tenho que pensar nas outras pessoas. Ele vai lidar com empilhadeira, com situações que podem botar outras pessoas em risco. Então, aqui não é o lugar que eu possa fazer o resgate dele. Esse é o resgate que eu tenho que fazer em casa. Né? Então, foi disso que ela me trouxe. Como é que você teve essa percepção? É do convívio com muitas pessoas, de ver pessoas que têm esse problema, né? E de vivenciar as coisas. Então, te traz naturalmente um recurso que você nem tem essa consciência. Né? Ele realmente se apresenta. Né? E tem tantos outros. Né? Então, falei da disciplina, da resiliência, essa questão do comprometimento. Eu vejo também, eu sou realmente, acho que eu tenho que falar de mim mesmo, assim, eu posso falhar, mas eu sou comprometido com aquilo que eu me proponho a fazer, né? E aqui vai até uma coisa na questão do nível pessoal, né? Então, eu ouço muitas vezes a pessoa falar para você, você está com um problema, então você está desempregado, precisa do emprego, aí você fala assim, manda meu currículo, ele fala assim, pode contar comigo. Ele não vai mandar o seu currículo para ninguém. E você imagina que você pediu para 10 amigos, que os 10 amigos estão mandando seu currículo para as empresas, quando na verdade eles não estão mandando, foi só uma fala. Se eu falar que vou mandar o seu currículo, eu vou mandar o seu currículo. Senão eu não vou assumir esse compromisso. E a questão de você sentir as coisas, né? Então eu vejo que essa vivência de se colocar no lugar do outro, a dor, e você ressignificar isso em você vive as coisas mais intensamente. Então eu não tenho muitos amigos, mas os poucos que eu tenho são realmente pessoas que estão no meu fundo do meu coração. E se precisarem de mim, eu vou estar disponível. Né? E acho que eles também têm esse sentimento. Eu não vou estar em todas as horas, mas vou estar algumas horas. Né? Isso é em tudo, é no trabalho. Né? Então eu me dedico 10, 12 horas por dia no meu trabalho. Né? Porque aquilo realmente é meu compromisso. Né? Eu não vou deixar nada para amanhã, exceto eu realmente não tenha condições de fazer, porque eu decidi fazer qualquer outra coisa melhor para mim. Né? Então, e tudo isso é importante no trabalho. Então, eu nunca tive problema com nenhum chefe que eu não pude resolver. Nunca fui demitido por inadequação ou por problema de desempenho, porque, naturalmente, todo esse recurso que me veio do trabalho social, eu levo para a minha vida. Né? Então, eu não moro em casa. Para quem não me conhece, né, a nossa ONG é em Pindamonhangaba, e eu moro em São Paulo. Então, eu fico entre São Paulo e Pindamonhangaba. Vejo a minha mãe, às vezes, a cada 14 dias, que às vezes eu preciso emendar uma semana na outra para me dedicar no trabalho e na instituição. Se você falar com a minha mãe, eu tenho certeza que eu sou o filho mais presente. Estando 14 dias fora de casa. Então,
Isso são recursos que você adquire, eu acho que nesse trabalho de um com o outro, e nas experiências que você tem. Quando a gente vive em sociedade, a gente talvez não para para pensar, né? Ela é um resultado das nossas relações que a gente constrói ao longo da vida, né? Então, aquelas que você consegue cultivar e desenvolver, e que você vai aprender nessas relações. Por isso que você tem vários exemplos da Amanda. A gente se conhece há 18 anos, de uma relação de trabalho, que virou uma amizade, e realmente agora é realmente uma amizade profunda. Tenho inúmeras outras pessoas também nessa condição, né? Que inclusive fazem parte do Instituto, que eu tenho, assim, verdadeiro respeito, gratidão e consideração, né? E uma que eu gosto muito, que são a inteligência social, que eu acho que reúne tudo isso aí, né? Que é aquela questão de você saber se comportar em diversos meios, em diversas situações. Alguns dizem até que seria o tal do bom senso, né? Tato com o outro. Você desenvolve isso pela experiência social, né? As pessoas que eu conheci, que têm isso, assim, muito desenvolvido, assim, muito maduro, são pessoas que estão o tempo todo se relacionando com pessoas e têm esse olhar sensível, de respeitar a diversidade, de não julgar, né? De não diminuir o outro, né? De ter o sentimento de que somos todos iguais, né? Eu acho que a pandemia, inclusive, trouxe isso para muitas pessoas, né? E eu, inclusive, fico me refletindo, essas ações solidárias que a gente vê acontecendo, assim, com muito fervor, e que a gente com fica mais muito, intensidade, né? a gente fica muito feliz, se é esse processo, né, que as pessoas estão... Nesse momento, não importa a minha condição financeira, não importa o meu cargo profissional, não importa se eu moro num condomínio, se eu moro numa comunidade, todos estamos suscetíveis a pegar essa doença. E isso está sensibilizando os outros. Mas, na realidade, isso não é só nesse contexto. Ela está na nossa vida o tempo todo, né? Quando você está no seu trabalho, quando a pessoa está te buscando para conseguir um emprego, você respeitar ele, porque, não é porque ele está do outro lado de quem está buscando emprego, que você se vê na condição de privilegiado, né? Vou desafiá-lo, ele que não tem o conhecimento, né? Ser sensível a essa questão. Com os colegas, não fazer o exercício do cargo, né? Tem gente que tem um cargo melhor numa empresa, entende que certa atividade, quem tem que fazer é o subordinado, né? Eu não tiro xerox, eu não pego meu próprio café, eu preciso que alguém pegue meu carro e estacione para mim, né? Então, esse sentimento de iguais, ele tem que estar em todo o seu contexto. Na sua família, não se priorizando, no seu trabalho, com os seus amigos, com as pessoas que se relacionam, no seu relacionamento afetivo, amoroso, né? Você vê que muitos casais se amam e se perdem porque um não consegue se colocar no lugar do outro e entender que você precisa valorizar o contexto de cada um, né? Se eu me esforço para ir com você numa sessão de teatro, por que você não pode se esforçar e ir comigo num jogo de futebol que você não gosta? E aí você... Pode terminar. São tudo habilidades que você desenvolve. Exatamente. E você, na verdade, Charles, respondeu a pergunta que eu ia falar. Porque a pergunta era se você identifica alguma habilidade no seu trabalho social que você consiga aplicar no seu trabalho, na sua família. Então, assim, respondeu tudo, na verdade, né? Porque, na verdade, a gente pode até entender o trabalho social como um laboratório, né? Um laboratório que a gente vai desenvolver várias habilidades, como todas essas que o Charles mencionou: resiliência, disciplina, trabalho em equipe, inteligência emocional, liderança. Eu tenho exemplos... Por isso que é uma coisa que é possível ser treinada, porque não é da noite para o dia. Merece todo um trabalho, todo um exercício, todo um aquecimento para que isso vá ficando cada vez melhor, né? Sem dúvida. Inclusive, Ana Lívia, o trabalho social não é uma relação de troca, né? É uma questão de você se doar por se doar mesmo, né? Sim. Mas, sem dúvida, tudo na vida existe um benefício, mesmo que você não esteja buscando por ele. E eu tenho exemplos, por exemplo, de pessoas que trabalhou comigo na fábrica e que era um operador, mas ele, fora do trabalho, exerce um papel social, de liderança. Quando a gente colocou ele num cargo de liderança, ele atuou assim com muita facilidade. Tem outras pessoas que eu coloco que não dão tão bem. E eu me questionava, por que será? Será que faltou um treinamento? Será que eu dei algum recurso diferente? Quando eu fui conhecer a história, porque na verdade eu fui ver isso depois, né? Quando eu fui conhecer a história da pessoa, ela exercia fora do trabalho
um papel de liderança. No trabalho Então, voluntariado? Exatamente. Então, aquilo que ele trouxe para o trabalho profissional não foi aprendido no trabalho, foi naquilo que ele se dispôs a fazer fora do trabalho. Então, por isso que ele teve um desempenho melhor do que o outro colega, que não teve a mesma experiência. E eu não tive, nesse caso, infelizmente, a sensibilidade de perceber que eu talvez teria que ter mais recursos para aquela outra pessoa. Sim. Porque, para mim, eles estavam partindo do mesmo princípio, e não estavam. Um tinha outras experiências que o fortaleceu ele na liderança. Então, ele teve um papel muito melhor no trabalho. E assim, então, um outro ganho assim muito grande que eu vejo é que o trabalho social ele dá para a gente a chance da gente ter contato com a diversidade. Então, assim, a gente conhece gente de todo tipo, né? De toda sorte, né? Várias culturas, vários pensamentos, vários jeitos de ver o mundo. E eu acho isso tão rico. E, assim, nos ajuda a desenvolver a tolerância, né? Aceitar o outro, abrir a mente. Eu realmente sinto muito isso. E eu mesma digo que eu me desenvolvi muito, muito mesmo nisso, no sentido, assim, de você entender... Olha só o que eu acredito, né? Que o trabalho social propicia pra gente. A gente entender que a gente não é dono da verdade, né, que a nossa verdade não é absoluta, e que existem várias verdades que são resultados, na verdade... da história de vida de cada um, da maneira de que cada um enxerga o mundo, né? E respeitar isso, né? Sem julgar. E acolher, né, Amanda? Acolher o ponto de vista do outro. Porque, na verdade, isso só vai agregar, né? Eu tenho essa experiência para compartilhar. Bacana. E aí, Charles, eu fiquei pensando em outra coisa. Tem gente que faz ações solidárias assim de maneira mais pontual, né? Sim. Vai lá e faz uma ação solidária. E tem gente que já incutiu isso na vida e já virou um hábito ser solidário, né? Que é o teu caso. Você é presidente da instituição há vários anos, eu nem sei mensurar quantos anos você é presidente da instituição, você sabe? 8 eu já perdi 8 anos. E ainda tem mais de 20 anos de atuação em outras iniciativas. E aí eu pergunto para você que pratica a solidariedade como hábito, o benefício é diferente para você? Eu não sei se para mim é diferente, né? Assim, naturalmente as experiências são diferentes, isso contribui. Mas o que eu percebo ao invés de fazer uma atividade pontual e fazer isso ao longo de um período por uma causa, eu consigo trazer um impacto maior de benefício para as pessoas, né? Então eu parti de um trabalho voluntário onde eu levava sopa para as pessoas que moram na rua. E aí fui assumindo outros papéis. Hoje eu lidero uma instituição que impacta a vida de centenas de pessoas, né? E eu não teria condições desse trabalho hoje se não fosse um compromisso de anos, né? Inclusive, as minhas experiências em outra instituição me ajudam também no IA3 e vice-versa, né? Então, a questão do tempo que você dedica e o compromisso na sua vida, eu acho que ela te ajuda a você interferir melhor na sociedade, a você entender qual é a realidade do outro, a ter uma percepção sensível de qual é a causa que você tem que atuar, né? Existem muitas causas, né, que você pode se engajar. Qual é aquela que você, com o seu perfil, você pode contribuir mais? Que faça sentido, né, para a pessoa. Para mim, é criança ou adolescente. É a perspectiva do beneficiário, de facilitar o caminho dele para conseguir um bom emprego, de dar continuidade na sua formação, de resgatar a sua autoestima, de melhorar o convívio na família, porque a gente trabalha com os pais. Então, o que eu vejo o exercício contínuo me ampliou meu repertório e a minha condição de contribuir melhor. E, sem dúvida, à medida que isso for avançando, eu imagino que eu vou estar melhor preparado. Então, para mim, eu acho que a partir do momento que houve um despertar e eu tomei uma decisão que eu queria fazer na minha vida, quando eu tinha 19 anos, né, teve um dia que eu tomei uma decisão, né? Passava muita dificuldade financeira, e mesmo assim eu decidi que eu queria colaborar com o próximo. As experiências que eu tive logo no início me impactaram profundamente. Então, eu ainda tive a felicidade, eu acho, de estar com pessoas e em situações que me mudaram completamente, né, como ser humano. E daí eu tomei uma decisão. Eu estar vinculado a essa decisão desde quando eu a tomei, eu acho que me trouxe mais condição de atuar, de entender o contexto social e contribuir mais efetivamente. E restringindo
é uma pergunta que eu vou fazer agora para o nosso universo, que é o IA3, né? Se a gente for pensar no IA3, a exemplo da nossa instituição, como é que um ato solidário pode impactar socialmente? Em diversas formas, né? Você fala em relação às pessoas, do que elas podem contribuir, ou como nós podemos contribuir. Quando a gente pensa em solidariedade, né, a gente pode pensar em doação e a gente pode doar energia, Entendi. a gente Conhecimento. pode doar conhecimento, recurso financeiro. E quando a gente faz esse tipo de doação, por exemplo, para o Instituto IA3, como que a gente consegue impactar os nossos beneficiários? Acho que eu melhorei a pergunta agora. De várias formas, né? Eu acho que o primeiro é contribuindo com aquilo que você tem, que é o seu conhecimento, né? Então, até quando a gente fala dessa questão de dias atuais, ainda existe talvez um estigma do trabalho social, o voluntário, aqueles trabalhos de recolher roupas, recolher donativos, que também é muito importante e vamos fazer isso aí. No nosso caso, é um trabalho preventivo. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar existem causas que você olha e você vê a pessoa sangrando mesmo, né? Então, desastres, agora a pandemia, são coisas que facilmente as pessoas se sensibilizam. Quando você fala de um trabalho preventivo, como o nosso, que você não vai ver isso. São jovens, maravilhosos, em certo grau felizes, com aquilo que eles naquilo que eles têm de convívio ao perto deles. O nosso trabalho é ampliar isso para eles, né? Trazer outras perspectivas, né? Outras oportunidades. Não necessariamente você vai ver um grau de sofrimento, né? Talvez um ou outro tenha mais uma condição financeira um pouco mais difícil, tenha talvez um desafio no lar, que o pai e a mãe às vezes têm um problema conjugal, né? As famílias talvez não são tão bem construídas, mas a grande maioria, quando você olha para ele, você não identifica que é exatamente uma pessoa que precisa de ajuda, né? Mas é um trabalho preventivo, de você olhar a condição que ele está hoje, onde ele pode chegar. Então, como que você pode contribuir? Com o seu conhecimento, né? Então, dando oficinas, se engajando, por exemplo, com o seu conhecimento para fazer alguma atividade remota. Então, sou uma pessoa de marketing, por que eu não posso? Eu ganho para fazer isso, sou um especialista nisso. Será que eu não poderia gastar 2 horas do meu tempo e ajudar uma instituição, que fosse o IA3 ou qualquer outra, a fazer um plano de marketing? Será que eu não poderia trazer essa minha contribuição e um olhar diferente para essa questão para o meio social, de como que a gente se faz presente para as pessoas conhecerem o nosso trabalho? Eu sou um grande empresário, então tenho um hall de amigos empresários. Será que eu, com esse meu potencial de amigos, que tem recursos, que são pessoas que já têm um papel preponderante na sociedade, que criou um negócio, se ele viesse participar de uma organização social, ele não tem como contribuir com esse olhar empresarial para que a ONG possa potencializar os seus recursos, né? Será que eu não posso contribuir com o meu recurso pessoal ou com a minha avó? Então, não tenho trabalho, não tenho recurso financeiro, mas será que o meu tio, a minha tia, será que o meu amigo, se eu falar com ele desse trabalho, se eu me engajar, se eu entender, eu não posso sensibilizá-los para contribuir? Então, são muitas as formas, né? E eu acho que parte do princípio do que você falou no início, de eu reconhecer, de eu sentir, de eu ter o ato de agir. Né? Então, se a pessoa quiser conhecer, ela tem como contribuir. Presencialmente, à distância, com recursos financeiros, com bens materiais, com conhecimento, enfim, é uma infinidade de opções. E aí eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre como que as pessoas podem contribuir para o Instituto IA3. Assim, a gente sabe que é um desafio hoje, né, a gente pedir doação financeira para as pessoas, porque a gente está vivendo momentos difíceis. Mas muitas vezes, até por falta de conhecimento, a gente não sabe que a gente pode apoiar uma instituição sem colocar a mão no bolso, né? Verdade. Quando eu falo para as pessoas, por exemplo, Charles, que eles podem apoiar as instituições filantrópicas por meio da Nota Fiscal Paulista, e eu explico, né, que existe um acordo do governo do Estado de São Paulo com as ONGs e como que funciona, na verdade as pessoas ficam surpreendidas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, gente, porque é uma maneira de vocês apoiarem o Instituto IA3, por exemplo, porque é preciso manter a estrutura de uma instituição, é preciso dar seguimento nas atividades agora mais adaptada, e por meio da Nota Fiscal Paulista a gente consegue fazer isso.
Então, como que funciona? Você entra no sistema da Nota Fiscal Paulista, faz o seu cadastro, ou se você já tem o seu cadastro, você cadastra a entidade lá no seu perfil. E aí, depois que você cadastra a entidade lá no seu perfil, você faz o seu primeiro resgate e começa a pedir o CPF na nota. Então, se você é consumidor, você tem esse jeito de apoiar uma instituição filantrópica como o Instituto IE3. Eu vou deixar um vídeo tutorial aqui para vocês. Quem se sentir sensibilizado a ajudar a instituição dessa forma, vocês podem acessar esse vídeo e acompanhar passo a passo para fazer o cadastro e apoiar a instituição por meio da Nota Fiscal Paulista. E assim, dessa maneira, a gente consegue ilustrar como que o impacto social acontece por meio das nossas histórias de transformação. O ano passado, por exemplo, eu fiz uma contribuição, que eu colhi alguns depoimentos dos jovens beneficiários e a gente ficou sabendo de histórias de transformação assim que a gente nem tinha conhecimento. E uma delas, eu lembro que foi de um aprendiz que ele compartilhou que ele tinha um sonho, e o sonho dele não era ser médico, o sonho dele não era ser engenheiro, o sonho dele não era ser advogado, o sonho dele era ser barbeiro. E ele não sabia como que ele ia aprender o ofício de barbeiro e como que ele ia começar a ganhar financeiramente sendo barbeiro. E aí ele se inscreveu no projeto Primeiros Passos, que é um projeto da instituição voltado para a geração de renda, no módulo Beleza Estética, a gente oferta esse curso, e ele fez e aprendeu o ofício. E aí, depois que ele aprendeu o ofício, ele ficou pensando assim, meu Deus, e agora, como é que eu vou comprar o material necessário para exercer a profissão, né? E aí, ele se inscreveu no projeto Aprendiz da Empresa. Ele fez o módulo de desenvolvimento humano, fez o módulo específico, foi contratado, não vou lembrar agora por qual empresa que ele foi contratado, mas foi contratado como assistente administrativo. E na época da entrevista, ele estava contratado como assistente administrativo e fazendo uma segunda renda como barbeiro atendendo a domicílio. Então, isso é um exemplo de como que um ato solidário, seja doação financeira, ou, né, como eu dei o exemplo agora, até mesmo a doação do seu tempo, que eu acho que a gente estava até conversando sobre isso, que o tempo, eu acho que é a maior doação que a gente pode dar, né, para o outro. Ou seja, a doação do seu conhecimento, da sua habilidade profissional, pode impactar verdadeiramente a vida de alguém. E são várias histórias, na verdade, né? Essa é só um exemplo. A Maísa fez uma pergunta agora aqui no chat, gente. O pessoal tá tão alinhadinho, porque eu tô achando que eles estão adivinhando o roteiro aqui da nossa entrevista. Casou com a próxima pergunta. É justamente isso que eu vou falar, Maísa. Essa pergunta é sua. A gente sabe que a pandemia afetou todo mundo, né? Eu falei isso no começo da live, que a gente está vulnerável, né? Em diferentes níveis, todos nós estamos vulneráveis. E a gente observa, Amanda, vou direcionar para você, tá, Amanda? A gente observa um despertar, que a gente já comentou, né? Um movimento de autoconhecimento, que talvez esteja mais evidente agora, talvez seja só uma impressão, e que o resultado desse movimento de introspecção seja até cooperar com o outro, se envolver em ações para o bem-estar coletivo, até como maneira de dar um significado para a nossa própria vida, dar um sentido para a nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu me percebo no outro, eu me sinto viva quando eu estou praticando a solidariedade, eu tenho esse perfil. Aí a pergunta na tua opinião, será que isso é uma característica desse período de pandemia, ou você acha que pode perpetuar depois do coronavírus? Bom, assim eu espero, né, que isso continue. Mas é uma forma, assim, das pessoas poderem enxergar, eu vou chamar de sombras, né, que foi o Charles falou, não sei se isso é sombra ou não. Sim, é aquele nosso lado ruim, os nossos fantasmas, os nossos defeitos, que a gente tem dificuldade de encarar. E eu acho que a quarentena, ela veio muito com esse sentido, para todos os aspectos. Inclusive, coisas que realmente já existiam, com a quarentena, só se potencializou. Então, vou pegar o exemplo de um relacionamento conjugal, né? Se já havia questões aí, problemas conjugais, na quarentena isso se potencializou.
Então, meio que fazer as pessoas se obrigarem a olhar para isso de uma forma diferente. Vamos cuidar disso? Né? Eu até brinquei com o Charles por telefone e falei assim, agora o mundo, daqui para frente, vai ser dos solidários e não dos solitários. A gente vai precisar, né? A gente vai precisar se unir, né? Então, espero que realmente isso dê continuidade, mas sem dúvida nenhuma a quarentena serviu para um momento de autorreflexão. E aí já vou emendar outra pergunta para você. Nos bastidores, você trouxe um relato que, assim, marcou a minha vida. Quando você falou sobre as fases da quarentena. Nossa, eu vou levar isso para mim. Eu não sei, pessoal, se vocês estão acompanhando a gente, se vocês estão sabendo disso. Foi a Amanda que trouxe isso para mim, aí eu fui atrás e fiquei assim, achei demais. Uma pesquisadora brasileira que mora na Itália, em Turim, ela, há um tempo atrás, logo aqui no Brasil, ela divulgou um vídeo relatando a percepção dela sobre as fases da quarentena que ela estava observando lá na Itália. E ela dizia assim, que numa primeira fase, a gente ia sentir um clima de férias. Estamos de férias, vamos passear, vamos no parque, e isso ia passar. E aí depois a gente ia entrar numa outra fase, que é uma fase que a gente ia ficar entediado. E por ficar entediado, a gente ia buscar meios de entretenimento. E ela deu o exemplo daqueles cantores de ópera cantando nas sacadas lá na Itália. Lindo, eu também achei lindo, achei demais. E aí depois a gente ia avançar para uma outra fase da quarentena, que é uma fase de estado deprimente, né? Não de depressão, mas assim, de tristeza. E aí a gente está em contato com isso, né? Isso. E aí, eu queria saber se tem como a gente fazer uma relação disso com essa busca pelo autoconhecimento que a gente está observando na maior, não sei se na maior parte das pessoas, acho que na maior parte das pessoas que eu conheço. Vou falar de mim. Tá? Então, assim, a gente consegue fazer essa relação? E aí, talvez uma pergunta ainda mais importante. Qual que é o papel do autoconhecimento nesse período que a gente está vivendo? Uhum. Então, tem sim, dá para fazer uma relação, Ana Lívia, porque tudo na vida segue um processo, uma etapa, seja no processo de aprendizagem, né, de um conhecimento novo, seja no autoconhecimento, num luto, tudo segue um processo, né? Então, sem dúvida nenhuma, dá para a gente fazer esse link com a questão da quarentena. Agora, a gente não pode esquecer que cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua velocidade, né? Também muito importante a gente respeitar essa velocidade de cada um. E para que a gente possa ter esse despertar, falando da questão da solidariedade, nós vamos precisar entrar em contato com essa tristeza, assim, essa angústia profunda, né? Porque é justamente essa tristeza, essa dor, que vai fazer com que a gente possa refletir de uma outra forma, de uma forma mais ampla, né? Essa dor que eu estou sentindo e partir para o outro, né? Mas eu preciso primeiro cuidar das minhas próprias dores, para depois eu ter a condição de olhar para a dor do outro. Sim. Não sei se faz sentido isso. Faz. Você quer fazer um complemento, Charles? Não, acho que é isso mesmo, né? Eu ia falar o que ela já acabou de falar, que a Amanda acabou de falar, que esse despertar vai depender de cada um, né? Para alguns, realmente, talvez seja só esse momento, que ele também está vulnerável. E aí, quando essa pandemia passar, o que eu vejo o que eu vejo como desafio para isso continuar, né? Hoje estamos todos em casa, sem ter o que fazer, exceto alguns estão trabalhando, alguns estão com mais tempo, enfim. Mas assim, não posso ir no restaurante, eu não posso ir no shopping. Eu não posso questão viajar, social, né? Uhum. Eu não posso. Então, infelizmente, quando você está no seu dia a dia comum, existem muitos convites que te tiram desse compromisso, né? Então, eu tenho uma festa para ir, eu tenho meus amigos, eu tenho meu shopping, eu tenho as minhas conquistas, né? Então, qual é o problema? O grau que você foi impactado e que isso vai permanecer depois, que quando vier os convites, você vai se lembrar desse compromisso que você fez, né? Então, a gente volta para o começo.
Então, acho que tudo vai depender do grau como cada um sentiu-se impactado e a decisão que ele vai tomar daqui para frente com esse compromisso. Porque, naturalmente, pode passar. Porque vai ter outras coisas para você fazer. Mas é interessante porque, assim, né, quando a pessoa ela busca, né, um outro evento social, eu acho que o que tem por trás disso é o prazer, né? É o prazer de repente, tomar uma bebida, né, de conversar, de bater papo, de dar risada. E o quanto pode ser benéfico a experimentação de um trabalho voluntário, por exemplo, o que isso surte depois de sensações após um trabalho voluntário, o bem-estar que você pode ter, e é só experimentando. Sim. Tem coisas que você pode dizer, olha, você vai sentir isso, isso e isso, mas é diferente de você experimentar, né? Então, e pode ter prazer também fazendo esse tipo de atividade, né? Porque talvez a gente ache que não, é só uma questão de obrigação. Não. O prazer, o bem-estar, todos os efeitos que isso pode trazer de benefícios para a gente. Quando você falou de tristeza anteriormente, Amanda, eu fiquei pensando assim, a gente precisa se conectar com todas as sensações, né? A gente não tem que se conectar só com a alegria, a gente tem que se conectar com a tristeza também, até para a gente dar valor, para a gente conseguir dar valor depois para a alegria. Eu penso muito nisso, a gente está vivendo um momento hoje que é muito desafiador, né? Mais para uns do que para outros, mas todos estamos no mesmo mar, E eu fico pensando que, nossa, eu sinto muita falta de interação social. Claro. Demais. Também. Muita, Charles. E assim, o quanto que a gente vai sair dessa valorizando as coisas que talvez a gente não valorizava antes. Eu brinco, Ana Lívia, que a gente está na mesma tempestade, em barcos diferentes, mas na mesma tempestade. Porque tem gente que está em iate, tem gente que está em canoa, tem gente que está até afundando já, né? Então são barcos diferentes, né? O quanto é importante a gente não ter esse olhar julgador, sabe? Ah, você está saindo para trabalhar, era para ficar em casa, mas eu não sei qual que é a realidade daquela pessoa, eu não sei quantas famílias, né, pessoas naquela família possam estar precisando comer. Sim. Exatamente. Então, assim, trabalhar também essa questão do olhar, do julgamento, que a gente tem demais. A todo momento, demais, né? E eu me incluo nisso, porque eu estou aqui me desenvolvendo o tempo todo, né? Tentando melhorar, mas nós somos pessoas julgadoras o tempo inteiro. A gente tem que se vigiar. Sim. E, assim, uma das últimas perguntas que eu vou fazer é a seguinte, existe um momento para a gente começar a ser solidário? Qual que é o melhor momento, assim, para eu começar a ser solidário? O momento que você quiser. Eu nem direcionei, que eu fiquei pensando, quem que vai falar primeiro? A gente tem que esperar a condição ideal, Charles, assim, vou me aposentar primeiro, ou vou esperar meu filho crescer, porque ele é pequeno ainda. A gente tem que esperar o momento ideal, Charles? Não. O momento ideal é o que a Amanda falou. É quando você estiver preparado e sentir que isso é importante para você, porque a gente não pode forçar ninguém a fazer nada. Para mim, o momento ideal é aquele que você se despertou. Se possível, e aí é o convite para os pais que faço sempre, né? Que ele consiga aprender isso dentro de casa. Então, você imagina que se todos os lares tivessem isso desenvolvido, que mundo que estaríamos vivendo hoje, né? Se isso começasse de casa. Então para mim, o momento ideal é quanto antes possível. Quanto antes possível, que aí vai depender de cada um. Para alguns é na infância, para alguns é quando houver um despertar, né? Enfim, mas eu acho que o que vale é o hoje. A partir do momento que você teve o conhecimento, que alguém te trouxe essa percepção, por que não decidir hoje a fazer alguma coisa para alguém? Por que não começar hoje, ou agora que você acabar a live, você parar para refletir sobre a sua família, sobre os contextos que você vivencia e como você pode colaborar, né, com os diversos papéis que você desempenha. O amigo, pai, irmão, amigo, líder de alguma atividade, liderado de alguém, né? Se você parar agora para pensar o que é que você pode fazer com esse espírito de ser solidário, de olhar as condições que estão na sua volta e favorecer um caminho melhor para as pessoas, inclusive para você mesmo, né? Eu brinco que até essa questão... Brinco, na verdade, a palavra não é exatamente essa. A gente, quando fala de beneficiário e de quem está colaborando, parece que existem duas condições, né?
eu entendo que a gente muda de papéis. Ora eu sou beneficiário de alguém e ora eu estou contribuindo. Então, até mesmo um beneficiário pode colaborar. É porque a gente está transitando o tempo todo, né? Essa é a roda da vida, né? A minha questão, respondendo a sua pergunta, é que parte e que papel que você quer estar na sua vida? A gente vai transitar entre eles, mas qual você vai escolher? De ser sempre o assistido? De ser sempre aquele que vai estar privilegiando as suas próprias vontades? Ou você vai estar se colocando à disposição do outro? E tentando entender esse contexto, e colaborar, e sentir, né? Então, a decisão é aquele que você quiser tomar, que pode ser agora. Sim, que legal. Olha só, gente, eu tô dando uma olhadinha e, nomes, me perdoem. Tem gente falando que não conhecia as notas, a questão da nota fiscal paulista, Charles, não conhecia a nota fiscal paulista, vou procurar saber. Oi? Precisam conhecer. Exatamente, eu deixei o link para o vídeo tutorial nos comentários, mas vou deixar na descrição desse vídeo, inclusive essa live vai ficar gravada, e a gente vai subir nas nossas redes sociais. Eu vou poder me ver depois, Ana? Vai. Veja e se avalie. Aí eu tô lendo aqui alguns comentários, o pessoal tá falando que gostou muito, que foi sensacional, parabéns pela qualidade da live, muito bom, muito rico essa troca, as reflexões, sim, muito esclarecedor. Quanto aprendizado, parabéns ao IA3 pela live, que bom, pessoal, eu também achei muito enriquecedor, de verdade mesmo. O Lariman Júlia está aqui presente, olha, a Márcia, que é coordenadora, que legal! Que mais? Tem gente de outras entidades aqui presente? Coloca aqui no chat para a gente saber. Vamos lá, deixa eu... Vamos ver se eu, em particular, tenho uma ligação afetiva com o Lariman Júlia. É mesmo, Charles? Para você ter uma ideia, eu quase adotei 3 crianças. É mesmo, Charles? Conta essa história. Você sabia disso, Ana? Segredos. A empresa que eu trabalho tem uma iniciativa que chama Global Care Day. Um dia no ano, todas as plantas fazem um trabalho social na comunidade. E, na época, a gente escolheu o Lariman Júlia para fazer essa atividade. A gente foi lá fazer uma reforma, foi contribuir com algumas coisas materiais, e aí interagimos com as crianças, né? Então, na verdade, a primeira vez foi levar eles num cinema. E aí eu conheci 3 irmãos, e aí você vai entender o contexto deles, aquilo me chamou a atenção, depois eu voltei para fazer uma reforma, e aí eles eram 4 irmãos, na verdade, e 2 meninos e 2 meninas, já estavam, uma já estava quase na fase de sair, e havia uma preocupação que ninguém adotava eles, porque eram 4 irmãos. E aí criei um afeto, enfim, criei um vínculo, fiz todo o trabalho de me inscrever, preenchi todos os formulários, passei por entrevista, acordei em casa, porque eu sou solteiro, né, então, naturalmente, eu precisaria do apoio da minha família, mas aí, talvez, por essa condição de ser solteiro, eu não passei na primeira fase. Né, eu não tive a opção. Mas aí eles foram adotados por outras famílias, né, e estão, assim, super bem. Vi até eles na televisão. E acho o trabalho do Irmã Júlia espetacular. Né? Agora está aparecendo para mim pelo Facebook alguns comentários. Que bacana. Eu habilitei aqui porque eu estou vivendo e aprendendo, gente. É a minha primeira experiência também. Aí eu habilitei aqui para aparecer. Parabéns mais uma vez, live espetacular. Esse Charles, olha, Alexandre Ferreira, esse Charles sempre surpreendendo com suas histórias. Para você, hein, Charles? Parabéns pela live, para mim foi muito proveitosa. Obrigada a vocês, a gente agradece. A Júlia, do Coalizão, está presente aqui também. A Júlia é coordenadora lá do Coalizão. Que legal. A Enilda está aqui falando que gostaria de já ter doado a nota fiscal, mas não sabia que era possível. A gente precisa divulgar a nota fiscal paulista, as pessoas não sabem que é possível. Que legal esse feedback, gente. Então, viu, Ana? Além da pessoa entender sobre a nota paulista, como é que ela pode colaborar? Falando com as outras pessoas, né? A sua rede de contatos. As pessoas não conhecem. Sim. Então, assim, o desafio, tutorial, gente, né, Ana? Esse vídeo tutorial, como eu falei, eu vou deixar na descrição dessa live, tá? Porque se perdeu no meio dos comentários... Porque, de verdade, eu queria que vocês vissem isso aqui, gente. O pessoal está interagindo mesmo. Isso é ótimo, estou adorando isso.
E aí o link se perdeu aqui nos comentários, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então o desafio, minha gente, é o seguinte: assistir esse vídeo tutorial, porque é bem didático, né, Charles? É um passo a passo. Muito simples. E aí você vai dando uns... É bem rápido, você viu, Amanda? Vi. E não demora, então você vai pausando o vídeo e vai fazendo o seu cadastro. E aí depois que você fizer o seu cadastro, você aumenta o desafio para sensibilizar outras pessoas a fazerem o mesmo que você. A Lívia Toledo... Lívia, gente, ela tá falando assim, gente, demais. Nossa colaboradora. Não, a Lívia Toledo, Charles, sabe quem que é? Ela foi um dos reis na peça Caminho dos Reis, a que tocava violão. Ah, sim. É, a nossa artista, ela tá aqui, a Lívia. Saudades de vocês, saudades, Lívia. Lívia, tem você, Ana Lívia, tem a Lívia que faz nosso material de divulgação. Está cheio de Lívia no IA3. Tem Lívia que já foi colaboradora do IA3, que está no conselho, enfim. Então a gente acabou confundindo aí. Parabéns, a Rose está mandando parabéns. Guilherme, parabéns e muito obrigado, Charles e Amanda. Foram minutos de muito aprendizado. Que legal. Gente, eu agradeço demais, né, essa experiência, que de verdade eu acho que foi muito rica, né, agregou bastante valor nas nossas vidas, eu tenho certeza disso. Sem dúvida. Eu estendo a vocês. Vocês querem fazer os agradecimentos? Posso começar com a Amanda e o Charles finaliza. Então, eu vou praticar aquilo que a gente falou da gratidão, né? Eu começar praticando, eu quero agradecer imensamente o convite de vocês, né? De poder estar aqui, trocando algumas figurinhas, batendo um papo. É um assunto que eu me sinto muito confortável em falar e, de verdade, espero que possa ter tocado aí as pessoas de alguma forma, porque é a sementinha que a gente vai plantando. E aí pode florescer coisas boas aí. E antes do Charles falar, não para de chegar agradecimento aqui, então eu vou ler só mais um pouquinho, tá? Pode ler. A Sandra está falando que foi sensacional. A Tatiana, já vou compartilhar o tutorial, vocês são incríveis. Olha, aqui está sendo uma injeção de autoestima. Acho que vocês poderiam fazer mais lives. A gente trabalhou muito bem sempre, né, Charles? Muito obrigada. A Marinês está falando. O Anderson, Ana Lívia, parabéns a você. A doutora Amanda pela maravilhosa live, nos acrescentou muito conhecimento. Obrigado. Que legal, gente. Agora eu passo a bola para você, Charles. Não, o meu é agradecer a disposição, primeiro a você que construiu esse espaço, né? Eu, naturalmente, como eu falei no início, não tenho essa facilidade de falar em público. São coisas que eu geralmente não coloco isso como prioridade, porque tenho realmente a desenvolver nesse sentido, né? Então, estou fazendo por conta que é uma coisa importante para o IA3 e porque é uma forma de compartilhar experiências, né? Então, aqui falar daquilo que a gente vivencia no dia a dia, né? As pessoas que estão participando aí, enfim, se disponibilizaram o seu tempo a nos ouvir, né? Espero ter contribuído com esse momento deles, né? De alguma forma. E a Amanda, né? Sem dúvida, quando eu a trouxe para essa live, é realmente pelo vínculo afetivo, pelas contribuições que ela trouxe na minha vida, e sem dúvida é mais uma que a gente vai incorporar nas diversas que nós já temos em conjunto. E a você, Ana Lívia, né? Com essa mediação, assim, espetacular. Eu que agradeço. Eu acho que a estreia tinha que ser com o presidente do Instituto IA3, sem dúvidas, eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. E Amanda, muito obrigada pela sua presença, super especial. Eu acho que essa conexão de vocês dois só engrandeceu a nossa live. Eu vou ler mais comentários só para ler. Não para de chegar comentário aqui, né? Horário. Bom, parabéns a todos. A Júlia, eu perdi o comentário da Júlia. A Júlia do Coalizão. Parabéns, IA3, foi muito bom. A Enilda, parabéns a todos. Foi uma live de grande aprendizado. Tenho um grande carinho por todos do IA3. A Noeli, por favor, mais lives para o Charles aparecer e transmitir suas experiências. Concordo, você não concorda, Amanda? Opa! Jaime Guedes, parabéns pela live, muito boa. Apareceu aqui Renan Taveira, parabéns, pessoal. Muito legal a iniciativa de vocês, muito rica a discussão.
Eu fico muito feliz por ter a oportunidade de acompanhar. E o Charles, como sempre, se superando e nos surpreendendo com a pessoa incrível que ele é. Vamos compartilhar esses conteúdos. Por favor, mais lives com a doutora Amanda! Para ela transmitir pensamentos incríveis. Obrigada também, Ana Lívia e doutora Amanda. Excelente conteúdo da live, agregou bastante o Cristiano Machado. Agradeço por disponibilizarem seu tempo e dividir este conhecimento conosco. Parabéns! Alexandre, eu vou ter que colocar você no ar aqui. Vamos lá. Apesar da coisa que você falou no começo, aguardo aquele jantar, Charles. A Emília está falando que é vizinha da instituição e quero que saiba que podem contar sempre comigo. Muito obrigada, Enilda. Vamos contar. Lívia, vamos finalizar com a Lívia aqui, a minha quase xará, porque eu sou Ana Lívia. Nem a quarentena segura esse povo lutador mesmo. Amo demais. Então, muito obrigada pela presença de vocês. A live, que era para ser de 1 hora, foi de 1 hora e 37 minutos. Eu falei que ia passar, eu avisei, né, Amanda? Eu avisei, mas eu acho que foi o tempo suficiente. E quero reiterar que essa foi a primeira de uma maratona de lives do Instituto IA3. Eu fico olhando para o chat, eu tenho que olhar para cá. Foi a primeira de uma maratona de lives do Instituto IA3. E excepcionalmente hoje foi às 18 horas, gente. Mas as outras serão às 5 horas. Todas as terças e quintas, às 5 horas da tarde. A gente vai trazer alguém aqui para falar, para contribuir com base na premissa da instituição. A próxima live vai ser na próxima terça-feira, às 17 horas, com a Cecília Medeiros. A Cecília Medeiros, ela é psicóloga e também facilitadora das oficinas humanas. E o tema da live vai ser como lidar com as emoções nesse período de quarentena. Bom tema, né, gente? Muito bom tema. Gente, vou estar assistindo. Valeu cada minuto, parabéns. Então é isso. Já estão ansiosos para o próximo. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.